neste domingo, nós nos lembramos dos antepassados de Cristo. E por quê? Porque foi através deles que foi possível, humanamente falando, o nascimento de Jesus Cristo. Porque, sendo Ele Deus verdadeiro e homem verdadeiro, nascido como todos os seres humanos, de uma mulher, embora de forma miraculosa, pelo parto virginal da Mãe de Deus e Nossa Senhora, Ele tinha também, dessa forma humana, a sua genealogia, os seus antepassados. Então deles nós os lembramos porque eles também foram usados por Deus para nos trazer o seu Filho, para nos trazer a salvação, a sua graça, a remissão dos pecados. Neste domingo, no trecho que nós lemos do Evangelho de São Lucas, nós temos a chamada parábola da grande ceia. Mais uma parábola, uma daquelas historinhas contadas por Jesus para ilustrar uma grande verdade. E ele fala então de um homem que deu um grande banquete, enviou servos para convidar um grande número de pessoas, mas chegada a hora, muitos se escusaram, cada um pelas suas próprias razões, e então o Senhor mandou que fossem pegos, convidados, pessoas que estavam nas ruas, nas praças, aleijados, coxos, os pobres, porque Ele queria a sua casa cheia. E mesmo depois, ainda havendo lugar, Ele mandou que outros fossem chamados. Esta ideia de banquete, de ceia, que nós vemos repetida algumas vezes nos Santos Evangelhos, nos dão exatamente a ideia de comunhão. O que é a Eucaristia, a celebração da Santa Missa? Um banquete, a ceia do Senhor, a ceia celebrada por Jesus Cristo, a última ceia na qual Ele instituiu a Eucaristia, o sacramento do seu próprio corpo e do seu próprio sangue. E esta ceia, este banquete, tem então a ideia de comunhão. O próprio Jesus, no livro do Apocalipse, na sua revelação ao apóstolo São João, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então a ideia é claramente de comunhão. Deus estava em Jesus Cristo, este era o homem que deu o grande banquete, chamando todos à comunhão com Ele, para participarem do banquete no seu reino, do banquete da alegria, da paz, da fé, do perdão dos pecados. E Ele enviou o seu Filho primeiramente ao povo da antiga aliança, aos descendentes mais diretos do patriarca Abraão, que haviam sido chamados primeiramente por Deus, para que através deles todos os povos da terra fossem alcançados nesta aliança com Deus. Como eles falharam e acharam que era um fim em si mesmo e não um meio para que Deus fosse conhecido e servido por todos, acabaram sendo rejeitados, como se vê exatamente nesta parábola. Eles não aceitaram, deram desculpas. Por isso, Jesus Cristo os deixou e se dirigiu a outros, se dirigiu a todos, se dirigiu aos samaritanos que eram desprezados, se dirigiu aos pecadores públicos, aos publicanos, cobradores de impostos, que eram desprezados pelos religiosos da época, perdoou os pecados dos pecadores, das pecadoras, e lhes disse que tivessem uma vida nova com Deus, aceitou todos, lhes concedeu a sua graça e os chamou para eles também serem parte deste grande banquete, para que eles também pudessem ter a bênção da comunhão plena, da comunhão verdadeira com Deus. Esta é a ideia da parábola, esta é a ideia do grande banquete desta grande ceia. E é por isso que muitos são chamados e poucos os escolhidos, porque Deus chama a todos. O apóstolo Paulo, numa das suas epístolas, nos diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas
Deus não impõe esta verdade a ninguém, Ele não se impõe a ninguém. Por isso, escolhidos são aqueles que ouvem a sua voz, que abrem a porta do seu coração e que permitem essa comunhão com Ele, como aconteceu com o próprio Jesus Cristo desde o princípio. Muitos o aceitaram, mas muitos igualmente o rejeitaram, e o mesmo aconteceu depois da sua subida aos céus com os apóstolos, e continuou e continua acontecendo em todo o mundo. Nem todos acolhem a Deus, nem todos acolhem a Jesus Cristo, ao seu Evangelho, e Deus respeita a liberdade que Ele mesmo deu a cada um. E é por isso que Jesus algumas vezes tinha algumas frases muito duras para aquele povo, para os religiosos do seu tempo. Ele chegou a dizer que muitos viriam do Oriente e do Ocidente e se sentariam à mesa com seus patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, enquanto eles, que foram chamados por causa da antiga aliança filhos do reino, seriam lançados nas trevas, porque rejeitaram o chamado de Deus. E Jesus disse ainda que os publicanos, cobradores de impostos desprezados, e as meretrizes entrariam diante deles, à frente deles, no reino de Deus. Porque o que importa para Deus, para Jesus Cristo, é a conversão interior, a mudança de vida, a mudança de mentalidade, para que nós em tudo vivamos o Evangelho, aceitemos Jesus Cristo, recebamos em nossas vidas como uma presença real e permanente, nos orientando pelo seu Evangelho, para que procuremos fazer sempre a sua vontade e ao final possamos participar deste banquete, desta grande ceia no reino de Deus, a Eucaristia definitiva. Até lá, nós temos a Eucaristia na Santa Missa, quando Cristo se dá a nós, seu corpo e seu sangue, para que nós tenhamos já aqui esta possibilidade de maior comunhão com Ele. Vamos então nos preparar para receber a Santa Comunhão.